Alegria, salve, salve! Como vão todos? Que alegria estarmos todos unidos novamente. Todo mundo aqui alegre, feliz. Amanhã é gira de Herê. É todo mundo muito feliz. E vocês que estão nos assistindo por YouTube, Instagram, vocês também participem desta alegria que amanhã terá a nossa gira de Herê. Receba a energia de Ibergi, para que você também possa estar ligado com o nosso CENTE, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Não esqueça de compartilhar, de dar seu joinha. Vamos fazer parte desse grupo. Estamos agora, então, iniciando o nosso evangelho, e nós convidamos a nossa amiga Beth para que faça a prece de abertura, e, em seguida, a nossa amiga Elza vai ler o que ela separou para a noite de hoje. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Vamos à nossa prece. Senhor, muito obrigado por mais este dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que tua bondade colocou em nosso caminho, a cada instante desta jornada. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Obrigado pela saúde, pelo trabalho e pelo amparo recebido, tanto nas alegrias que nos alegram, quanto nas dores que nos fortalecem. Agradeço pelos bons espíritos, meus guias e protetores, que me inspiram a seguir no caminho do bem. Que a gratidão seja a minha oração constante e que eu possa, através das minhas ações, honrar a confiança que em mim depositas, servindo com fidelidade e amor. Graças a Deus, que assim seja. Olá a todos. Continuando a falar sobre a importância da fé. Não se canse de falar com Deus. Ore até que a sua ansiedade se transforme em descanso, pois o olhar de Deus está sobre cada detalhe do seu caminho. Ele cuida de você nos bastidores, onde ninguém mais vê, protegendo seus sonhos e preparando o terreno para o que há de vir. Não desanime se a resposta ainda não chegou. Deus não trabalha com o nosso relógio, mas com a nossa necessidade real, no tempo dele, que é perfeito e repleto de bondade. Cada oração sua florescerá em forma de bênção. Gratidão. Muito bem, Elza. Obrigada. É um assunto que nós temos que estar sempre pisando, né? Falando, para que a gente aprenda. Isso é para nós mesmos, né? Hoje nós escolhemos uma página do livro Astronautas do Além, de Espíritos Diversos, a mensagem de Emmanuel: compadece-te e acertarás. No instante de analisar o comportamento menos feliz desse ou daquele irmão, compadece-te e acertarás. Na base da solução de quaisquer problemas, na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros crivados de inquietação, angústia. Não lhes agraves a dor. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição se erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou
a que a penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao seu mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague aos semelhantes. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te. Quando não consigas aliviar-lhes os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia, no amor que lhe assegura a onipresença. Os que se transviam, sabem-se transviados, sem que se faça preciso que se lhes vermudem as chagas íntimas a golpes de acusação ou de censura. Todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos à saciedade o sombrio lugar em que a nossa mente estagia. Que nos bastem ao resgate os sofrimentos da culpa. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidades de retificação. E na base de todo equilíbrio reina a eterna sabedoria que nos fez imortais. Por isso mesmo, determinou o Senhor que se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero, e não sacrifício. Emmanuel. É muito interessante essa mensagem. Eu penso muito sobre isso, sabe? Penso bastante, porque a gente tem uma visão da vida de quem vê tudo por baixo, e Deus vê tudo lá de cima. Vê passado, presente, futuro, Deus ou Cristo, ou, enfim, os espíritos da alta hierarquia. Eles têm uma visão muito diferente da nossa. E quando se fala de misericórdia, de indulgência, é muito difícil a gente vivenciar tudo isso vivendo as dores que a gente vive. Porque dói, arde, machuca. Só que isso dói, arde, machuca, porque nós nos colocamos ainda de igual para igual. Mas é difícil a gente ter uma visão do alto se a gente está aqui embaixo. Mas é importante a fé de que tudo está certo. Sem essa fé de que tudo está certo e que tudo tem um processo evolutivo natural, a gente não consegue ser indulgente. A gente é sem indulgência com as pessoas, conosco mesmo, sem empatia, sem compaixão, só enxerga a gente mesmo. Por isso que o estudo sobre espiritualidade, seja de que forma que for, ele muda a nossa visão das coisas, a nossa visão da vida, porque ele muda o parâmetro por qual a gente observa alguma coisa ou alguma situação. A gente simplesmente acaba sentindo que tem um algo mais que rege a tudo e a todos. Isso nos traz paz. Sabendo que as coisas não são limitadas àquilo que a gente está vendo e está ouvindo naquele momento. Então, a gente deixa aquela necessidade de controle que a gente tem muito forte. Porque essa necessidade de controle é que incomoda
Ah, eu quero que sejam como eu quero que façam o que eu não me conformo com fulano, eu não me conformo com ciclano, eu não me conformo com essa situação. A gente, quando quer controlar a situação, a gente se frustra muito. A gente se frustra o tempo inteiro. Mas quando a gente entrega, sabendo que tem uma força superior que rege a tudo, mesmo que a gente não a entenda, porque nós ainda não a entendemos. Nós ainda não vemos lógica nas coisas. Nós ainda não vemos lógicas nem na gente. Então, conviver com essa sensação dá um vazio. Se você não entende e não aceita e não sente que tem algo superior a tudo, que está tomando conta de tudo. Isso daí traz paz. Não porque a gente vai ter condição aqui, no momento que vivemos na Terra, de entender, mas a gente vai realmente ter a fé naquilo que a gente não entende, mas que a gente sabe que existe. Isso facilita a indulgência. Isso facilita a paciência. Isso facilita a compaixão. Isso facilita a resignação. Sem isso fica impossível. O peso que a gente acaba carregando na vida acaba sendo insuportável. Aí entramos em depressão. Entramos em doença do pânico, entramos em crises, né, psicossomáticas de tudo quanto é tipo, que o mundo está lotado hoje desse tipo de doença, cada vez mais. Por quê? Porque a gente está distante e a gente esqueceu de pensar que existe um porquê e uma razão para tudo. A gente não vai se sentir confortável diante de algumas situações, elas realmente são desconfortáveis. A gente não deve esperar isso, mas a gente deve compreender que tudo é um processo e nós estamos no caminho. Alivia, tranquiliza, faz com que a gente acorde no dia seguinte com um pouco mais de fé. Porque Jesus fala da fé. A fé muitas vezes é interpretada, eu acredito, então meu pensamento é positivo, então eu fico falando alto aquilo que vai acontecer. Não, gente. Fé é paz. Ter fé é paz. Ter fé é se sentir tranquilo. Então, ter fé é não revolta, é não se revoltar. Ter fé é ser resiliente. Isso é ter fé. A gente não consegue interpretar nem o que é ter fé. Porque fica, né, essa onda de pensamentos positivos, de vamos fazer os pensamentos positivos, vamos vibrar, vamos. Mas aí a gente se desespera no primeiro tropeço. A gente xinga, a gente incomoda as pessoas, a gente fica irritado. A gente é muito inconstante. E ter fé é sentir paz. Sentir paz porque se sente seguro. O homem tem medo daquilo que não entende. O ser humano teme aquilo que não entende. E a fé no Criador, a fé, a certeza de que tudo é lógico e tudo está certo para aquele que entende e consegue analisar tudo, nos dá paz de que nós não estamos aqui vagando a esmo, perdido nesse caldeirão de problemas, perdido nesse mundo cheio de guerras, onde país ataca país e mata crianças, que tem atitudes completamente sem sentido, aonde tem mesas cheias de comida, sendo que seu próprio vizinho não tem um grão de arroz para comer. E também ter fé é fazer aquilo que está no seu alcance. Isso é ter fé. É dar sua participação. É ser útil de alguma maneira.
é contribuir de alguma forma, que seja simplesmente tendo um pouquinho de paciência, que seja simplesmente tolerando um pouco mais, tendo um pouco mais de calma, um pouco mais de paz. Quando a gente fala de tolerância, para não ficar de uma maneira romântica, falando de tolerância, de uma maneira lúdica, de uma maneira que a gente fala de algo que os bons espíritos têm e que nós ainda não temos, para a gente parar de se justificar, vamos começar a entender que tudo tem sentido, mas não é sentido para nós entendermos. É sentido para o Criador, que dotou todas as pessoas com uma coisa chamada livre-arbítrio. E que através do livre-arbítrio ele continua a sua criação. Porque somos co-criadores. Então, usando o nosso livre-arbítrio, nós evoluímos. Através dos erros, inclusive. Aliás, muito através dos erros. Porque é na hora da dor que a gente começa a quebrar a espinha e ceder. É na hora da dor, sentindo que tudo que a gente achou que a gente conseguia fazer, a gente não está conseguindo. É nessa hora que a fé nos toca, de que tem sentido. Porque quando está tudo bem, está tudo confortável, a gente levanta o nariz, a gente fala, eu tudo posso, eu tudo aconteço, aquele é assim, esse é assado, disse eu gosto, disse eu não gosto, a gente é dono do mundo. Já pararam para pensar que nós somos pequenos deuses? Porque Jesus falou, vós sois deuses. Nós somos pequenos deuses convivendo uns com os outros. Porque nós somos co-criadores. E quando a gente se sente o próprio soberano da vida, aí a gente quer se sobrepor. Quer que a nossa vontade prevaleça, a nossa opinião se destaque, quer que todo mundo nos ouça, todo mundo nos escute, nos obedeça, mas a gente só exerce mesmo o poder da fonte criadora, que é o nosso Deus maior, quando a gente dobra a espinha, não quando a gente quer se sobrepor a ele. E aí entra uma palavra chamada humildade. A humildade, como nos diz o irmão Acácio, que foi apóstolo Bartolomeu, hoje ele pede que seja chamado de irmão Acácio. Uma resposta simples, tão simples, que acaba sendo muitas vezes complicada de entender. Humildade é saber que você não é nada sendo tudo. O que quer dizer isso? Pode ter 1000 explicações. A minha opinião, pelo menos o que eu consigo sentir até hoje, é que nós não somos nada no individual, mas nós somos tudo no coletivo, e nós somos tudo na força que gera tudo isso, que é na força crística. Nós somos tudo quando adentramos na força da criação, que é o amor, a compaixão, a tolerância e a fé nos desígnios, inclusive e principalmente nesses que não nos agradam, nas situações que não nos agradam. Conseguir ser feliz diante dos embates é difícil. Se a gente só olha para baixo, ou se a gente só olha para frente, mas a hora que você olha para cima e vê que tem algo mais que criou tudo isso e que é dotado da sabedoria infinita, você começa a desfrutar de um pouco mais de calma, paciência e tolerância. Bem, eu penso o seguinte, eu acho que para você encontrar fé, primeiro você tem que fazer sua reforma íntima. Aí você encontra tudo aquilo que você falou.
É o que eu penso. Porque às vezes não adianta você olhar por um ângulo, né? E como você falou mesmo, não adianta se a pessoa não ser humilde, não vai adiantar nada. Se ela não fez a reforma íntima dela. Porque ela vai continuar olhando para o vizinho que não tem comida, ela vai continuar, não vai aprender nada em relação ao que a vida pode ensinar. Nada. Então, eu penso assim, a partir do momento que você, para saber o que significa pelo menos um pouco do que é a fé, é através quando você começa a olhar dentro de você, nessa reforma. Posso ter falado besteira, mas é o que eu penso. Você não falou besteira nenhuma. Você está completamente certo. A gente só encontra a fé dentro da gente, não nas palavras, não naquilo que a gente demonstra, não quando a gente bate no peito. Isso é teatro. A fé é quando você olha para dentro e para cima, entendendo que tem uma explicação e uma lógica que a gente não consegue entender e nem queira entender, porque ela não está na hora de entender. Edmeia, Então, voltando ao que a Vânia estava lendo, a minha interpretação sobre empatia com os outros que têm problemas. Porque como nós que sabemos um pouquinho mais sobre o caminho que a gente deve seguir com a reforma íntima e com posturas indulgentes, né, de caridade e tudo mais, é fácil. Mas o ser humano, ele está migrando para um estado de não empatia total com situações graves das pessoas, e quando você está com um problema que você não vê solução, né, que você não tem fé, o que você menos espera que aconteça com você é alguém te criticar sem empatia nenhuma, né? E você espera que alguém te ajude, nem que seja com uma palavra. Mas para que você ouça essa palavra, a pessoa precisa ter a empatia. E para você chegar num nível de empatia para ajudar o próximo, você precisa da reforma íntima, da humildade de entender, né, o próximo de uma forma que não se julgue, certo? Então, assim, ter a fé no plano maior e esperança que tudo dê certo, precisa que o ser humano como o todo, né, consiga como que eu vou falar? Consiga abraçar, acolher, né, os que têm problema com boas palavras e não com críticas e julgamentos. É isso. a palavra-chave é humildade, só que a gente ainda não aprendeu direito o que é humildade. Né? A gente acha que humildade é estar com uma roupa simples, humildade é falar baixinho, né? E não tem nada a ver. Humildade não é negar teu poder. Humildade não é negar sua força interior. Muito pelo contrário. É você reconhecer a tua força interior. Isso é humildade, mas a sua força interior sem agressão, sem hostilidade, sem impaciência, a sua força interior de fé, de resistência. Queria que você, Elza, falasse sobre fé. Você tem trazido mensagens sucessivas sobre fé. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de fé na tua vida. A fé me norteia a vida toda, mas eu fui descobrir que eu tinha fé
Depois do casamento, quando vem os filhos, os problemas sérios, é que você descobre que se você não se apegar em algo maior, ficar olhando só para o seu próprio umbigo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque minha irmã tem, eu não tenho, você está perdida. Nada na sua vida vai dar certo. Precisa pensar firme em algo que possa te sustentar direto. E o que você consegue isso? Pensando em Deus. Nós não aprendemos desde pequenos que temos que ter fé, que temos que acreditar, mamãe leva na igreja. Você vai pegando alguma coisa. E as orações que a mãe ensina? Por que a mãe ensina aquelas orações? Então, me ajudou muito a fé e tem me acompanhado e hoje me sustenta ainda, me sustenta, eu passo por alguns momentos difíceis, que é a fé e a esperança de que um dia tudo melhore para todas as pessoas, né? Que já não é uma utopia, mas não custa a gente esperar, né? Que as pessoas acordem, despertem para que a fé preencha suas vidas. Porque senão, como já falou nossa irmã aí, a depressão vem e te derruba, e depois você não tem saída. Então, procurem ter fé, achar dentro de vocês essa força, ter fé no que está ao seu redor. Não sei, busquem alguma coisa, ajuda de fora, uma entidade que possa te ajudar, ou qualquer coisa, mas busquem ajuda. Não fiquem sozinhos sofrendo, porque fica muito mais difícil. Obrigada. Muito bem. Deus, nosso Pai, que é puro amor e paciência. Eu até digo que Deus é o tempo. Deus é o tempo. E como o tempo não existe, Deus é tudo. Nesse momento, ilumina nossa alma para que possamos captar a mensagem no nosso espírito, serenando-nos, tranquilizando-nos, trazendo para cada um de nós a fé que acalma, a fé que dá paz, a fé de que tudo tem sentido e um porquê, e que tudo passa, tudo passa. A cada dia, uma nova oportunidade. Ajuda-nos a encontrar a humildade, para sermos resignados, mas com a energia da atividade em nossa vida. Resignação é ser ativo naquilo que podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que somos nada sendo tudo, mas que o Senhor é o que nos guia, é o que nos protege, nos orienta, e que só podemos encontrar essa paz em Ti, na confiança verdadeira de que o Senhor sabe o que faz. Obrigada por permitir que estejamos aqui pensando juntos, refletindo juntos e dobrando a nossa espinha, pelo menos um pouco, para absorvermos o ensinamento, nos trazendo a calma que estamos precisando. Ilumina todos os lugares que precisam de amor, mas principalmente faze de nossas palavras o amor, de nossa calma o teu amor, de nossa paciência o teu amor. Porque através de nós, a tua energia se manifesta na Terra. Então, ajuda-nos para que sejamos realmente uma ferramenta do bem. Que a paz do Senhor se derrame por todos os corações, mas principalmente no nosso. Porque nós estamos aqui nesse vídeo, ouvindo esse evangelho.
Nós estamos aqui nessa reunião, aqui ao vivo, gravando, mas é para nós essa reunião. Essa reunião é para nós. Ilumina-nos, nos dê força, nos dê fé, nos dê coragem, mas não coragem para vencer o mundo. Coragem para vencer a nós mesmos. Que assim seja. Querido Deus, eu agradeço por essa noite, agradeço por todas as pessoas que participam desse nosso grupo, a todos que estão nos ouvindo. E muita gratidão a todos, e vamos pedir ao Pai muita paz para esse mundo que nós estamos aqui. E agora vamos oferecer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Assim seja, que nossa reunião seja cada vez mais proveitosa. Obrigada, Janetinha. Obrigada, meu amor. Você gostou do nosso evangelho? Dá o joinha. O nosso evangelho é isso aí, troca de ideias, informação, depoimentos e um estudo reflexivo que a gente procura que se torne agradável. Quer participar da Família Sente, se inscreve no canal, ativa o sininho e assista mais de 300 vídeos gravados. Clica no nosso canal no YouTube, em playlist, lá você vai ter conteúdos exclusivos. Clica lá, nós temos um compêndio enorme de conteúdos que nós preparamos para você. Podcasts, entrevistas interessantes com pessoas especiais, estudo do Evangelho, que é onde vai estar esse vídeo. Nós temos Palavra do Mentor, aonde vem o mentor nos trazer informações muito importantes. E estudo do Livro dos Espíritos, que nós já estamos terminando esse estudo comentado de uma maneira dinâmica e agradável. Então, eu te convido, vem para a Família Sente. Sabe por quê? Porque a Família Sente não é a mesma sem você. Você é importante para nós, aqui da família. Então, vem para a família. Um beijo no coração e axé.